Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui foi inspirado num filme que eu tava vendo e eu percebi que o protagonista ele usava um brinquedo que marcou a minha infância. E talvez você nunca tenha ouvido falar desse brinquedo, afinal de contas é um brinquedo totalmente mecânico lá da década de 80. E esse aqui é o brinquedo, ele se chama Etch a Sketch. Quando eu era criança eu fazia ideia que o nome era esse. E ele consiste em uma tela onde tem tipo um pó nela e dois controles que movem uma ponta encostada nessa tela que vai limpando o pó e criando um desenho, tá? O controle da esquerda ele vai mover para o lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, e o controle da direita para cima e para baixo. E com a combinação desses controles você consegue criar qualquer tipo de desenho. Quer dizer, se você tiver habilidade para isso, coisa que eu não tenho e nunca tive. Mas isso não me impediu de passar algumas semanas procrastinando, usando exatamente isso aqui como desculpa para não fazer nada do que eu precisava e ficar ali só desenhando. Até que eu tive uma grande ideia. Por que eu não crio exatamente esse brinquedo aqui usando programação? Mas como é que eu vou fazer o controle disso? Arduino. Arduino é a resposta para tudo, né? Então, vamos usar Arduino para criar os controles que vão simular os controles desse brinquedo aqui e através do front-end, a gente vai poder desenhar na tela baseado no que a gente estiver fazendo nos nossos controlinhos. E para a gente conseguir criar os controles, a gente vai utilizar o Arduino, tá? E ele vai ler o nosso codificador rotativo, que é exatamente esse equipamentinho aqui, onde você pode rodar ele livremente. Ele é diferente de um potenciômetro, que é aquele botão de volume que a gente tem em rádios e etc, porque o potenciômetro ele vai ter ali um mínimo e um máximo onde você não consegue passar e ele trava. E o codificador rotativo, ele consegue fazer quantas voltas você precisar, o que é muito importante nesse projeto. E o Arduino é essa plaquinha azul aqui. Ela contém um microcontrolador programável e entradas e saídas. Então, através de um código que você insere aqui dentro, você pode, por exemplo, controlar uma saída para acender um LED, acender uma luz, alguma coisa, ou você pode usar aquele pino como uma entrada para você ler algum sensor. No nosso caso, a gente vai utilizar as entradas do Arduino para saber para onde que a gente está girando o nosso codificador rotativo. E a gente faz isso da seguinte forma, ele tem duas saídas aqui que a gente vai conectar nas entradas do Arduino. E essas saídas elas vão mandar 0 ou 1. Se a gente girar para a esquerda, ele vai mandar dados iguais, 1 ou 0, 0. E se a gente mover para a direita, dados diferentes, 0, 1 ou 1, 0. Então é assim que a gente sabe que ele está movendo para a direita ou para a esquerda. E a gente vai preparar o nosso controlador para fazer alguma coisa baseado nisso. Só tem um detalhe. A linguagem padrão do Arduino é o C. E como a gente usa JavaScript todo dia aqui, seria muito mais interessante se a gente conseguisse programar ele em JavaScript. Então, para usar JavaScript, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar nele uma biblioteca. Essa biblioteca ela vai passar dados para a nossa aplicação em JavaScript. Para a gente conseguir ler esses dados, a gente vai usar uma outra biblioteca chamada Johnny5. Essa Johnny5 vai fazer essa conexão entre o Node, o JavaScript e o nosso Arduino. Assim, a gente pode criar toda a nossa aplicação em JavaScript, inclusive os controles do Arduino. O ponto negativo disso é que ele tem que estar, de alguma forma, conectado ao computador, porque se a gente está rodando no Node, o Node está rodando no computador, a gente precisa do computador ligado, porque ele vai ser o maestro de tudo isso aqui. Se a gente programasse direto em C, a gente poderia instalar no Arduino e usar o Arduino separado do computador, não precisaria do computador para isso. Agora, antes da gente começar a colocar a mão na massa, a gente precisa pensar um pouco de como que esse projeto vai ser estruturado. Então a gente tem basicamente três partes aqui. A primeira parte é o Arduino em si, né, que vai controlar, ele vai ler o que a gente está fazendo lá com o codificador rotativo e ele vai passar esse dado para a nossa aplicação principal. A nossa aplicação principal vai ser o nosso back-end. Ela vai estar rodando lá no nosso computador e ela vai ser responsável por ler esses dados do Arduino e saber o que fazer com isso. E basicamente ela vai repassar para o front-end, que é a terceira parte do nosso projeto. O front-end ele vai receber então aqueles dados que vieram lá do Arduino, mas passaram pelo nosso back-end, e quando ele receber ali, ele vai desenhar na tela de acordo com aquele dado que ele recebeu. Então basicamente a gente tem um back-end, que vai ser a parte central da nossa aplicação, ela vai estar conectada de um lado com o Arduino e ela vai estar conectada de outro lado com o nosso front-end através de um socket. Então assim que a gente recebe o dado do Arduino, a gente pode repassar direto através do socket lá para o nosso front-end. E fazendo desse jeito, a gente vai ter tudo em tempo real. Agora é hora da gente colocar a mão
na massa e montar o nosso projeto. Projeto montado, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso Arduino, está conectado lá no computador com o nosso cabo USB. Já instalei nele a aplicação que faz conexão com o nosso Node.js. Então agora a gente pode controlar ele via Node.js. Montei aqui o codificador rotativo na protoboard. A protoboard é essa placa branca que faz com que a gente possa conectar todos os nossos dispositivos. Então ele já está conectado via protoboard lá no nosso Arduino, tá? Todas as conexões feitas. Coloquei aqui também 2 LEDs. Esses LEDs aqui vão indicar para a gente visualmente quando a gente estiver virando para um lado, quando a gente estiver virando para o outro, por exemplo. E a gente pode ver que não está muito legal não, né? Isso aqui está dando um pouco de erro quando a gente gira, ele está maluco. Tá acendendo os 2 LEDs. Isso porque o algoritmo que eu utilizei para fazer a leitura do nosso codificador rotativo não tá muito legal não. Vamos melhorar ele então. Algoritmo atualizado, vamos agora ver a diferença. Ó, para um lado, para o outro. Agora já está muito melhor, já dá para a gente utilizar. Só que para o nosso projeto, a gente precisa de um outro codificador rotativo desse. E a gente também não precisa mais de 2 LEDs. E num passe de mágica, agora a gente vai atualizar esse projeto aqui para ter os 2 codificadores rotativos. Podia ter gravado a montagem, mas eu esqueci. E o que a gente tem aqui agora? Novamente, nosso protoboard conectando todos os componentes. Dessa vez a gente tem 2 dos codificadores rotativos e cada um vai controlar um movimento do nosso projeto. O da esquerda vai fazer com que a gente possa desenhar horizontalmente, então esquerda e direita, e o da direita vai permitir que a gente controle verticalmente para cima e para baixo. Dessa vez não tem LEDzinho para a gente conseguir enxergar se isso está funcionando ou não, então deixa eu te mostrar aqui na minha tela. E aqui no meu terminal eu já preparei tudo para a gente conseguir ver qual que é o controlador que a gente está rodando. Então se eu rodo primeiro aqui, ó, ele mostra lá controle 0, valor 1 quando eu estou rodando para a direita, ou valor -1 quando eu estou rodando ele para a esquerda. E aqui no da direita, ó, controle 1, né, em vez de controle 0, quando eu viro para a direita 1 de valor, quando eu viro para a esquerda -1 de valor. Tá, mas até agora é 1 e -1, né? Para que serve? Bem, isso serve para a gente controlar o nosso desenho. E é isso que a gente vai fazer agora, criando o nosso front-end. E agora o nosso front-end já está pronto, né, com o nosso canvas, onde a gente vai desenhar na tela. E como a gente está utilizando JavaScript lá com Node para pegar os controles aqui com o nosso codificador rotativo, a gente vai utilizar esse back-end para servir o nosso front-end. Ele vai ser o servidor do nosso front-end, assim a gente consegue uma conexão via socket. E sempre que a gente mexer lá no nosso controle, o nosso back-end vai poder mandar direto para o nosso front-end, que vai saber o que fazer, no caso, desenhar na tela. Então, deixa eu te mostrar como que ficou. Aqui, quando eu rodo agora para a direita, a gente começa a desenhar para a direita. Quando eu rodo o outro para a direita, ele vai para cima, ó. Então agora eu posso fazer uma combinação dos 2 movimentos e criar um desenho da forma que eu quiser. Ele fica meio quadradão, né? Porque esse codificador rotativo ele não é analógico, ele é digital. Então ele tem um cliquezinho. E esse clique faz com que a gente não consiga, por exemplo, movimentar os 2 perfeitamente. Então fica sempre um negócio meio pixelado, meio digital art. Parece uma luminária da Pixar com um saco de Papai Noel nas costas. E como a gente criou isso no modelo de um servidor web, esse servidor web ele pode mandar esse front-end para qualquer dispositivo que a gente tiver. Então, vou utilizar um iPad. O que acontece aqui é o seguinte, ó, quando eu movimento, ele manda o comando lá para o nosso servidor e o servidor ele manda para o front-end. Como a gente está utilizando o socket, a gente consegue fazer essa conexão mesmo esse front-end estando rodando aqui no nosso iPad. E desse jeito,
eu recriei um brinquedo meu de infância, basicamente com conhecimento de programação, um pouquinho de Arduino, bem pouquinho mesmo, que a gente viu que deu um monte de coisa errada, mas isso daqui acho que serve como um grande exemplo do que dá pra fazer com programação. Muita gente me fala, eu não tenho ideia pra treinar a programação, então você pode pegar qualquer coisa do seu dia a dia. Nesse caso aqui a gente exagerou, tá usando Arduino e tal, mas por exemplo, no teu celular tem um monte de hardware como GPS, acelerômetro, coisas que você pode utilizar pra brincar bastante aí com programação e treinar como você quiser. E a gente aproveitou para ver também o poder do JavaScript. Você sabia que dava para programar um Arduino utilizando JavaScript? Pois é, JavaScript é uma linguagem coringa, porque ela permite que você faça diversos tipos de coisas, desde desenvolvimento web, desktop, Arduino, mobile e etc. Então por isso eu acredito que é uma das melhores linguagens para quem está começando a programação a aprender. E exatamente por isso é a linguagem que a gente utiliza lá no nosso curso de desenvolvimento web Full Stack. Então se você está entrando no mundo da programação, você quer aprender a programar do zero, esse é o melhor lugar para você aprender. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve lá. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer ver mais coisas meio doidas como essa, deixa aqui embaixo nos comentários e o teu like também, porque isso é um indicador para eu fazer mais desse tipo de vídeo. Então é isso aí, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu!